Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Professor João Neto. Estou fazendo uma série de vídeos sobre a história dos anabatistas, este grupo do século XVI da Reforma Protestante, que foi um grupo bem polêmico, controverso e que gerou uma grande herança teológica, histórica para o protestantismo ocidental. Um dos motivos de gravar esses vídeos é porque eu vejo muita informação errada sendo divulgada na internet sobre os anabatistas. Para quem ainda não me conhece, eu sou professor de História e eu sou apaixonado pelo tema, estudei na minha graduação, no mestrado, no doutorado, sempre estudando esse movimento da Reforma Protestante, muitas vezes considerado como um movimento marginal, um movimento marginalizado na Reforma. E por muito tempo, muita informação tem sido divulgada, inclusive na historiografia, inclusive até às vezes em meios que falam de Reforma Protestante, e eu tenho feito vários trabalhos, publicado artigos sobre isso. Então, sempre que eu gravar vídeos também, eu vou deixar aqui na descrição algum material, seja uma tese, a minha tese, seja um artigo, para ajudar quem quiser a saber mais. Então hoje eu vou deixar aqui um artigo também que eu publiquei em uma revista especializada de história sobre os anabatistas, que se chama Os Anabatistas, além do reducionismo historiográfico. Ou seja, um artigo que eu demonstro que os anabatistas, como muitas vezes é divulgado, não eram camponeses pobres e não fizeram uma movimentação religiosa porque eles tinham motivações econômicas, ok? Então quem quiser está aqui embaixo. E se você já viu alguma informação que está destoando do que eu tenho explicado neste canal, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em gravar um vídeo explicando melhor, argumentando e demonstrando o assunto que você deixar aqui nos comentários. Se você gosta do material deste canal, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe para ajudar, porque é essa interação que o YouTube cataloga para fazer o canal continuar sendo visualizado por mais pessoas, ok? Então, deixe a sua participação, a sua interação. Este vídeo ele faz parte de uma série. Se você não assistiu os outros, comece assistindo História dos Anabatistas. Tem o primeiro capítulo que eu vou falar sobre o que eles não são. Depois tem o segundo episódio que eu falo da origem dos anabatistas. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a difusão do movimento anabatista. Então eu fiz aqui um quadro. Recapitulando o que nós vimos lá nos episódios anteriores, nós estamos no contexto da Reforma Protestante, que aconteceu no século XVI, ali na Europa, principalmente na Europa Central, e eu expliquei que existe a Reforma Magisterial e a Reforma Radical. A Reforma Radical, por sua vez, eu já expliquei que ela se divide basicamente em três grupos: os espiritualistas, liderados por Thomas Müntzer, os racionalistas, liderados por Carstad, e os anabatistas, que é o que nos interessa nesta série. Agora, veja que muita gente confunde Reforma Radical e anabatistas. Os anabatistas fazem parte da Reforma Radical, mas eles não são sinônimos, ok? Todo anabatista faz parte da Reforma Radical, mas nem todo aquele que fazia parte da Reforma Radical era um anabatista. Ou seja, você poderia ser um reformador radical seguidor dos espiritualistas e não dos anabatistas. Eles têm muita coisa em comum, mas também tem muita coisa diferente, né? O que é uma coisa em comum era a questão da interpretação bíblica sem alguns critérios de interpretação, porque na Reforma Magisterial, uma coisa que acontecia, por exemplo, Lutero, que é um reformador magisterial e o mais famoso, mas não o único, ele
disse que sola escritura, ou seja, somente a escritura, somente a Bíblia é base de fé. Só que assim que as pessoas começaram a fazer interpretações da Bíblia diferente da que ele fazia, ele começou a sistematizar, a produzir documentos. E o documento luterano mais famoso se chama Confissão de Augsburgo, que foi feito na cidade de Augsburgo, em que ele definiu algumas doutrinas. Então é interessante que Lutero, ao mesmo tempo que ele disse, olha, eu não concordo com a Igreja Católica dizer que só o Papa tem a palavra final e a gente tem que interpretar a Bíblia como o Papa diz que tem que ser. Cada um tem que ter a sua interpretação, nós temos que ter a relação direta com a Bíblia. Mas à medida que as pessoas foram tendo essa relação e foram tendo interpretações diferentes da dele, ele começou a fazer a mesma coisa e dizer para as pessoas qual deveria ser a interpretação correta. E isso é por isso que a Reforma Protestante ela vai tendo uma ramificação muito grande, porque isso vai acontecendo. À medida que as pessoas vão interpretando a Bíblia, elas vão tendo interpretações diferentes. E aí grupos vão surgindo em torno de alguns acordos, inclusive os próprios anabatistas vão fazer uma confissão também, que depois vai ficar famosa, chamada Confissão de Schleierstein, que depois eu posso falar melhor sobre ela, para definir também como deve ser a interpretação da Bíblia. O fato é que a Bíblia ela é um texto enorme, e como texto ela é polissêmica. Sempre pessoas vão ter interpretações diferentes, então é muito complicado você organizar. Por isso que existem teologias sistemáticas, que são tentativas de racionalmente fazer uma interpretação da Bíblia para conseguir que outras pessoas concordem e andem juntas nessa interpretação. Muito bem, então os anabatistas eles estão dentro da Reforma Radical. E aí eu fiz esse quadro para ficar bem didático e eu faço a seguinte divisão. Eu vou dividir em gerações. A primeira geração dos anabatistas é aquela dos fundadores. Então você tem Conrad Grebel, Felix Manz e George Blaurock, que estão na cidade de Zurique, que hoje faz parte da Suíça. Eles iniciaram o movimento quando eles romperam com o Zwinglio, que era um reformador magisterial, que tinha apoio do governo da cidade, do conselho, porque ninguém imaginava nessa época separar governo civil e religião, ou governo, porque você tem a cristandade, então ninguém pensava, temos que separar a igreja e Estado, né? Os anabatistas é que vão pensar nisso, mas isso só vai ser efetivado de fato mesmo só depois da Revolução Francesa, muito tempo depois disso aqui. Então, o Zwinglio ele está trabalhando com o governo da cidade, eles rompem com o Zwinglio e fazem o primeiro rebatismo. Então veja, por que a gente marca o surgimento dos anabatistas com esse grupo? Porque muitos falaram antes deles. O batismo tem que ser só de adultos, etc. Agora, que é uma discussão, a gente pode gravar um vídeo depois só sobre isso. Agora, quem de fato pratica, coloca em prática, e depois disso, isso permanece, não é uma coisa que dura um tempo e é sufocado e acaba. Não, eles colocam em prática e isso cria uma linha que permanece a partir daqui. Então você tem o Grebel, o Manz e o Blaurock que fazem esse movimento em Zurique. O que vai acontecer? Cada um deles vai começar a ter os seus discípulos, eles vão treinar esses discípulos, que por sua vez vão treinar outros discípulos, e assim o movimento vai crescendo e se espalhando. E aí é interessante porque de Zurique ele se espalha. E por que ele se espalha? Também porque ele era perseguido. Então esses anabatistas, eles não podiam ficar muito tempo em um lugar e criar raízes profundas. Eles estão sempre em movimento, até que eles conseguem chegar em alguns lugares que desenvolvem maior tolerância, e aí sim eles podem começar a criar raízes em um lugar, raízes mais profundas. Veja, esse grupo aqui vai então ter os seus discípulos, o Hoffmann, o Balthasar Hubmaier, o Michel Sattler e o Jacob Rutter. É interessante, porque tem muita gente que confunde inglês e alemão, porque assim, essa região que os anabatistas surgem na Suíça, mas depois eles vão se espalhar para a Áustria e para a Alemanha, é o mundo de fala alemã, mundo germânico, Então, os anabatistas surgem nesse contexto germânico.
Então, inicialmente, todos os nomes, nós estamos falando de nomes em alemão. E o CH em alemão não é pronunciado igual no inglês, que tem o som de Q. Ele tem o som de X, igual ao português. Então, não é Michael. Em alemão é Michel, porque o CH é X, som de X no alemão, não de Q, como no inglês. Mas as informações que são divulgadas no mundo de língua portuguesa não vieram da historiografia alemã, vieram da historiografia de língua inglesa. Então, esse material foi traduzido para o inglês e pesquisado principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então, esses nomes foram tornados em inglês. Por isso que às vezes você vê falar, por exemplo, de John. Na verdade, o nome em alemão é Johann. Aí se passou para John. Então, alguns falam John, outros já traduzem para o português, falam João. Então, é bom você ter essa noção para não se embaralhar quando você está estudando. Se você quiser ter um critério técnico bem exigente, use o termo original em alemão. Mas se você for trabalhar com tradução, então traduz logo para o português, mas tendo consciência dessas modificações. Bom, ao mesmo tempo que você está tendo essa mudança, aumentando os seguidores, você está tendo esse espalhamento. Então, o George Blaurock, por exemplo, ele, vamos dizer assim, que ele treinou como é que eu até me confundi aqui, o George Blaurock. O Balthasar Hofmeier, que vai, por exemplo, para uma outra cidade, que é Augsburgo, e depois vai para uma região da Morávia. O Blaurock, ele vai para uma cidade de Innsbruck, que hoje faz parte da Áustria, e lá, por exemplo, ele vai passar o bastão para Jakob Rutter, que vai para uma região também da Áustria chamada Nikolsburg, que é uma cidade que vai tolerar. Então, ali ele vai começar uma comunidade, que vai, como eles vão ficar mais tempo naquela comunidade, eles vão poder se estruturar mais. E depois você tem a terceira geração, que é o John Denk, o John Hutt, o Marbeck e o Menon Simons. Por exemplo, é na segunda geração que você tem a figura do Hoffmann, que depois vai acabar fazendo uma geração que vai chegar na cidade de Münster, e nessa cidade de Münster eles vão ser liderados por João de Leiden e tal, que vai gerar a famosa tomada de Münster, ou seja, eles tomam a cidade e transformam a cidade numa grande cidade anabatista, e é daí que surge uma visão negativa, como os anabatistas sendo radicais, porque de fato lá eles vão ser radicais, mas aí a questão da tomada da cidade de Münster merece um vídeo só sobre isso. Bom, quando você chega, por que a gente vai acabar na terceira geração? Aqui eu gosto de explicar utilizando um autor alemão muito famoso, e quem trabalha com história das religiões precisa dominar os conceitos dele, que é o Max Weber. E uma das coisas que o Max Weber explica nas suas teorias, na sua conceituação, é que toda religião, quando ela surge, ela geralmente surge em torno do carisma, ou seja, você tem um líder carismático. Ele agrega seguidores em torno de si sem precisar de uma estrutura burocrática, sem precisar de uma estrutura tradicional. Mas, geralmente, ele traz uma mensagem muito radical de rompimento com algumas coisas pré-existentes, algumas doutrinas. E quando ele faz isso, ele gera um grupo, e esse grupo ele vai ter dois caminhos. Porque o Weber explica que o carisma acaba. Então, ou esse grupo se estrutura e forma uma religião institucionalizada, ou ele desaparece. O que aconteceu com os anabatistas? Eles fizeram o caminho da institucionalização. Então, a primeira, a segunda e a terceira geração são gerações que estão em torno desse momento, que eles ainda estão em torno do que Weber chamaria de líderes carismáticos. Então, aqui você ainda tem grupos que não estão organizados com base numa administração burocrática ou numa tradição. Isso está sendo construído.
Por exemplo, quando o Michel Sattler chega na cidade de Schleimersheim, que hoje é na Suíça, e organiza aquela comunidade e elabora um documento, que vai ser a Confissão de Schleimersheim, essa elaboração ela faz parte desse processo de institucionalização. Você está produzindo documentos que depois vão ser a base dessa nova religião. E aí, depois da terceira geração, veja, você já tem os grupos que vão, que aí você vai ter, então, a religião institucionalizada. A mais famosa, né, que vem direto do movimento dos anabatistas, é os chamados menonitas, que vão receber esse nome por serem os seguidores de Menno Simons, que principalmente onde hoje é a Holanda. Então você tem aqui o chamado anabatismo primitivo, porque ele ainda está baseado no carisma, e aí depois da terceira geração você já tem ele institucionalizado em vários grupos que duram até hoje. Você tem até hoje, por exemplo, os menonitas como uma igreja institucionalizada, como lá nos Estados Unidos você tem os luteritas, que são também os que surgiram em torno dessa congregação que vai ser liderada inicialmente por esse pastor, John Hutt, que é interessante que como eles ali na Morávia, que é uma região da Áustria, eles conseguiram espaço para permanecer, eles deixaram de ser perseguidos, eles começaram também a se estruturar. Tanto é que um dos documentos famosos sobre os anabatistas são chamados de crônicas luteritas. Eles conseguiram registrar informações sobre a comunidade deles para a posteridade. Então está aqui basicamente, depois eu posso fazer um vídeo mostrando essa dinâmica espacial. Então aqui você tem os nomes e eu posso depois gravar mostrando como que a trajetória de cada um e como eles vão se espalhando. Mas é basicamente de Zurique, você tem um grupo que vai para o oeste, que é Estrasburgo, que é liderado pelo Hoffmann, que vai chegar em Münster, na Alemanha de hoje. Você tem o grupo que vai para o leste, né, principalmente o Ruther e tal, que vão para a região que hoje é a Áustria. E você tem o grupo que vai para o norte, que até chegar na Holanda, que vão ser liderados pelo Menno Simons, ok? Então, o que nós vamos fazer daqui para frente é falar um pouco desses nomes individualmente. Então, é por isso que você precisa ter bastante claro essa divisão aqui de gerações para a gente poder explicar por ação de cada líder. E aí, à medida que o canal tiver interação, tivermos pessoas curtindo o vídeo, comentando, compartilhando, a minha ideia é trazer muitas informações. Inclusive, futuramente, eu quero gravar um vídeo sobre como estudar os anabatistas, indicando os livros, indicando os caminhos para você estudar esse conteúdo. Inclusive, existem filmes sobre os anabatistas. Infelizmente, não são divulgados no Brasil, mas você tem filmes produzidos na Alemanha sobre eles. E eu também quero fazer um vídeo futuramente sobre os documentos anabatistas, onde eu vou trazer fontes para quem quer estudá-los e mostrar como que você encontra essas fontes, como que elas foram catalogadas. Então, assim, tem muita informação sobre o assunto, mas para isso eu preciso que você interaja com o canal, que você curta o vídeo, que você se inscreva, que você compartilhe e que você coloque aqui as suas dúvidas, porque as suas dúvidas vão ajudar a gravar novos vídeos respondendo elas, ok? Então é isso, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.